Olá, você está acompanhando a partir deste momento pela sua TVAL o programa Espaço Cidadão. É uma oportunidade de você conhecer um tema muito importante para Santa Catarina e até mesmo para o nosso país. Temas que inclusive são analisados pelos 40 deputados da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. O nosso tema de hoje é crédito de carbono, meio ambiente, ambiente inteiro. Tudo isso nós vamos tratar com o analista ambiental Julian Paiva Vieira. Ele já está conosco aqui. Mas antes de entrarmos no tema carbono, que é um tema da atualidade, nós vamos ver o trabalho da nossa repórter Ana Maria Lima sobre esse tema. O Protocolo de Quioto, assinado em 99, determina uma cota de emissão de gases de efeito estufa para cada país. Aqueles que não atingem as metas de redução tornam-se compradores de créditos de carbono. Por outro lado, as indústrias que diminuíram suas emissões abaixo das cotas determinadas ou países em desenvolvimento podem vender a preços de mercado o chamado crédito de carbono. A maioria dos projetos de carbono que fazem neutralização de eventos, neutralizações de empresas, eles fazem isso em grandes áreas. Eles compram grandes áreas de terra e plantam árvores, normalmente árvores exóticas, eucalipto, pinos, que são árvores extremamente eficientes na retenção do carbono. Porém, são árvores que não têm biodiversidade, que não trazem nenhum acréscimo à questão ambiental, né, a questão de fauna e flora daquela região. E para fazer esses grandes empreendimentos de carbono, eles acabam excluindo a população local. Ou seja, os populares acabam trabalhando no momento do plantio e depois não tem mais o que fazer naquela área. E acabam sendo excluídos dessa área e vão para outras áreas trabalhar em outros projetos de plantio. Então acaba que você tem um processo de exclusão no campo, né, e de trabalho temporário. O projeto Carbono Social em Rede foi desenvolvido para convergir as possibilidades do mercado de carbono com as necessidades da agricultura familiar e ainda contribuir para a redução dos gases causadores do efeito estufa, incentivar a produção de alimentos agroecológicos, propiciar a capacitação a uma parcela da população rural, principalmente crianças e jovens, e contribuir com a sobrevivência de grupos de agricultores familiares no campo. A gente tem como porta de entrada para atingir os agricultores familiares as crianças que estudam no campo, que são filhos de agricultores. Hoje a gente trabalha em mais de 7 escolas rurais, né, na nossa região, em 7 municípios diferentes. Essas escolas, elas variam muito, tem escolas com 200, 300 alunos e, em média, a gente tem 1.500 alunos participando do projeto, direta ou indiretamente. Cada aluno recebe um kit, que a gente chama, kit ambiental, onde ele tem uma camiseta, ele tem um bonezinho, ele recebe uma caneta, um fichário de material, e nesse fichário ele vai desenvolver toda uma atividade ambiental que vai ficar registrada nesse fichário e depois vai para o site. Então, todo esse processo de construção é feito dentro das escolas. Cada escola tem o seu próprio viveiro, cada viveiro tem uma capacidade de produzir de 30 a 40 mil mudas por ano. O nosso projeto ele prevê o plantio de 500 mil mudas na região, né, isso para 2 anos, é uma quantidade bastante grande de mudas. Já temos mais de 300 famílias que efetivamente já fizeram algum tipo de plantio ou receberam alguma árvore do projeto e estão já participando desse processo. Estamos aqui em uma área de recuperação ambiental do projeto Carbono Social em Rede. São mais de 10 espécies de árvores nativas plantadas pelos alunos da Escola Agrícola Sedup Caetano Costa, no município de São José do Cerrito. Estas árvores ficam aqui, disponíveis para quem deseja adotá-las para a neutralização de carbono de suas atividades. Os estudantes deste colégio agrícola permanecem em período integral na escola e dividem o tempo entre estudar e produzir o que consomem. Como a gente tem curricularmente uma preocupação na capacitação e no cuidado com o meio ambiente, eles estão aprendendo com esse projeto, que era um antigo sonho nosso, ter a possibilidade de ensinar como recuperar áreas, como construir uma educação ambiental, né, como uma ideia que dificilmente a gente pode deixar de pensar nos dias de hoje. Então, com a parceria com o Centro Vianney, com a Petrobras,
esse projeto de carbono em rede nos deu a possibilidade estrutural de realizar um antigo sonho, que hoje se torna uma realidade, de recuperação das nossas áreas aqui na escola, ensinando o nosso aluno a trabalhar com a questão ambiental. É uma parte muito importante, né? Porque tu tem que saber com quem tu está trabalhando. Cada pessoa é uma pessoa e uma realidade diferente. Tu não pode chegar a propor um projeto para um agricultor que vai ocupar uma área muito grande que às vezes ele nem entende. Tu tem que ir lá conversar com ele, ver a realidade. Às vezes alguns agricultores acham, para que eu vou plantar árvore nativa se eu posso plantar uma exótica? E assim a gente tem que conscientizar eles também, né? É feito todo um trabalho de extensão rural, bem na verdade, em algumas propriedades antes da gente fazer as doações de mudas. Esse estágio aqui no Carbono Social é bem diferenciado, porque a gente não trabalha só com as mudas, né? A gente trabalha com uma parte que eu gosto muito na agricultura, que é a agroecologia. A gente vai em reuniões com eles, a gente tem o contato direto com o agricultor, né? E lá a gente participa de reuniões dos grupos agroecológicos e tudo, e junto contribui nessa parte do mercado voluntário de carbono, né? Com a doação de muda, neutralização de eventos e coisas assim. Quem tiver interesse em mais informações sobre o projeto, pode acessar o site www.carbonoemrede.org.br. Julian, objetivamente, crédito de carbono, o que é e como é que isso funciona no mundo? Bom, o crédito de carbono é um certificado de emissão reduzida, advindo de um projeto que é protocolado junto da Convenção Quadro das Nações Unidas para o Clima, que é do seu Executive Board junto a Brasília, o Ministério de Ciência e Tecnologia, ao qual ele avalia toda a perspectiva dentro de um determinado aspecto, como no caso desse reflorestamento falado, e atribuir a ele a adicionalidade, significa o sequestro de carbono por tonelada de dióxido de carbono equivalente. Isso é o crédito de carbono. Isso no mundo já funciona de uma maneira altamente positiva? Perfeitamente. No próprio protocolo de Quioto, através da Convenção dos Climas, tem o artigo 6º, que fala a negociação entre os países ricos, o artigo 12, que é entre os ricos e desenvolvidos, como no caso do Brasil, e o 17, que é a negociação desses certificados em si. Então, ou seja, é uma regulamentação que funciona internacionalmente e é vigente em mais de 100 países que são ratificados do Protocolo de Quioto. Agora, como é que você coloca o Brasil em nível de posição no mundo? Bom, o Brasil tem uma posição interessante. Ele é o terceiro país a produzir projetos de créditos de carbono. Isso quer dizer uma quantidade muito grande, uma posição bem definida, ao qual ele tem aproximadamente 270 a 300 projetos já ratificados como reconhecidos, homologados pela Convenção do Clima. Meio ambiente começou a se falar nisso com mais intensidade numa reunião que aconteceu em Estocolmo em 1972. Nós estamos em 2012. A mudança que aconteceu ao longo desse tempo foi aquilo que se esperava ou ainda se caminhou devagar? Não, a verdade é que se caminhou devagar. Mas em alguns momentos, como o relatório Brundtland de 1987, a Eco 92 na Noruega, perfeitamente, a Eco 92 Rio de Janeiro. E hoje no Brasil isso acontece na prática, na realidade? Em alguns locais tem acontecido. A gente pode falar no âmbito de créditos de carbono em si, tem os projetos que a gente chama de multissítio, que são vários pequenos produtores, como no caso ali dos reflorestadores, pequenas localidades gerando crédito no âmbito de um só projeto, ou uma indústria que ela própria gera um projeto só. No entanto, ela tem todos os trabalhadores e os projetos sociais atribuídos no âmbito desse sistema. Então, ele trabalha assim os três aspectos, porque ele permite o recebimento financeiro por aquele benefício ambiental e todos os agentes que ali são trabalhadores dentro do projeto em si. Crédito de carbono, quais são os números mais atuais que você teria dentro do Brasil, a nossa realidade? Nós estamos num momento de economia ao qual está instável no mundo inteiro. O Brasil não está deficitário com relação, economicamente falando, ele tem progredido, né?
Só que assim, a previsão para 2020 é que a economia verde, ou seja, crédito de carbono, advindo de vários meios, florestais, meio energético, meio da sinocultura, por exemplo, ele responda por 3% de toda a economia mundial. Então, se a gente falar de 1 trilhão da economia mundial, aí 3% é uma representatividade muito interessante, somente em benefício da sustentabilidade. Então, o que a gente necessita é de uma política pública que reconheça esses aspectos e facilite que as pessoas aderam e passem a fazer parte de todos esses projetos. Né? Tragam sustentabilidade para os seus negócios, para as suas vidas também. Bom, eu falei de Brasil, agora falo especificamente. Como é que você coloca Santa Catarina neste tema? Santa Catarina, eu vejo o seguinte, ela tentou trazer um código florestal, ela tem aí um déficit para ser trabalhado no âmbito energético, também no âmbito de saneamento público, né? Todos esses podem vir e entrar junto a créditos de carbono. Então, por que não começar a especificadamente verificar onde estão, isso através de levantamentos de inventário de gases de efeito estufa, medições, para se postular possivelmente projetos. Se a gente partir dessa premissa de ser 3% do PIB em 2020, quanto isso poderia representar para a própria economia e trazendo benefícios tanto para a indústria, como para o desenvolvimento e como para a sociedade. Rapidamente, quando a gente fala nesse problema de meio ambiente, tem exagero da mídia ou não? Não, não existe exagero, porque cada coisa que a gente faz causa um reflexo no meio ambiente. Então, não existe exagero. No entanto, vamos dizer assim, a mídia não pode se atentar para um só elemento, que o meio ambiente ele é integrado. Então, ela tem que observar se outros aspectos estão fazendo parte disso. Né? Por exemplo, se a gente não está tratando o nosso esgoto aqui, ele pode estar refletindo nas demais. Não só sujando o oceano, por exemplo, está em volta de Florianópolis, como está emitindo metano para a camada de ozônio, entendeu? Que é um dos ativos que se transforma em dióxido de carbono. Nós vamos a um intervalo agora e vamos continuar conversando com o Julian Vieira a respeito desse tema. Crédito de carbono, meio ambiente. Qual a realidade que está acontecendo no mundo? Nós já voltamos com este tema que é muito interessante dentro do Espaço Cidadão aqui pela TVA. Estamos de volta pela sua TVA com o nosso programa Espaço Cidadão. O tema de hoje, crédito de carbono. Em 1972, nós falamos sobre Estocolmo. Foi quando a Europa acordou para isso. O Brasil já foi 20 anos depois. Essa defasagem de 20 anos atrapalhou as coisas aqui em nível de Brasil? O Brasil ainda não se tem obrigação com relação à melhora do meio ambiente para o crédito de carbono. Ele não é um país anexo 1 do crédito de carbono, ele não tem obrigação de compra. Porém, a gente tem uma matriz que, se trabalhar tudo, a gente pode disponibilizar muito crédito de carbono para ser vendido. Isso que deve se ater economicamente falando. Cabe a gente ressaltar que, nesse aspecto, que uma legislação dizendo você tem obrigação de gerar crédito de carbono, ela tira o princípio de adicionalidade da prática comum dentro do crédito. Então, o que deveria ser feito politicamente falando dentro de uma política pública? Criar uma sistemática de meios aonde esses projetos gerassem os créditos no sistema econômico. Daí a necessidade de se medir e verificar quais são os maiores impactos ambientais que nós temos no Estado e no país. Isso geraria oportunidades de créditos em si para todos os âmbitos da nação, inclusive para o Brasil gerar mais projetos, além de estar somente em terceiro lugar no mundo em relação à quantidade de projetos. Agora, a legislação no Brasil e também em Santa Catarina, nós temos aqui na Assembleia Legislativa de Santa Catarina um projeto do deputado Darcy de Matos, que ele fala sobre tratar deste tema nos prédios públicos do Estado. Você imagina quantos prédios públicos existem em Santa Catarina. E aí a gente vai colocar os federais, os estaduais e até mesmo os municipais. Como é que você vê essa possibilidade, esse projeto, essa ideia do deputado? Eu vejo assim, a priori, né, é uma ideia que leva a um prédio
verde, né, que deveria ser esse aspecto. Quando a gente está falando de um prédio verde, não significa que ele vai gerar crédito de carbono em si. Ele pode, por exemplo, se a gente colocar painéis de energia solar, gerar créditos, mas tem que se medir quantos prédios seriam necessários para atingir o montante mínimo de um projeto. Qual que é a escala? Porque até 15 mil toneladas de carbono equivalente ano é um projeto de pequena escala. Acima de 15 mil toneladas de carbono equivalente ano é um projeto de larga escala, né? Então, ou seja, tem que ser observado primeiro a medição para se verificar essa política pública, para se aplicar esse prédio verde e quais os sistemas a ser trabalhado, ou seja, a energia solar, a coleta de água da chuva, o tratamento do esgoto ali previamente antes de ir para a rede municipal, por exemplo, né? Então, esse projeto ele é benéfico a partir do momento que ele traça essas premissas. Ele tem que ter complementos, né? Ele tem que ter esses complementos. Isso sim seria um projeto verde e que, em alguns aspectos, ele geraria, sim, créditos de carbono. Você falou na primeira parte do programa e novamente falou agora em esgoto. E a gente sabe, infelizmente, nada contra o Piauí, que nós só ganhamos em nível de esgoto, saneamento básico, do Piauí. E a própria capital tem 55% apenas. O administrador municipal, ele já está conscientizado para a necessidade de que isso também pode gerar crédito de carbono mais tarde, se ele trabalhar de uma maneira correta com o meio ambiente e também com saneamento básico? Ou é difícil botar isso porque é enterrada a obra? Vai existir duas premissas, né? Para o crédito de carbono em si, um projeto homologado junto à ONU, ele vai precisar de uma cidade de tamanho de 100 mil habitantes. É o que se é estimado para chegar a um projeto de grande escala. Nós temos muitas cidades assim aqui. Perfeitamente. E justificar o investimento para gerar o crédito, né? Entretanto, não inviabiliza de outras cidades se mobilizarem e trazer um projeto multissítio, né? Um projeto onde entram cidades menores, porém, sistemáticas de tratamento de esgoto que compreendesse a geração do crédito em si pela mitigação, por exemplo, do metano e, quem sabe, até a geração de energia a partir da queima do próprio metano, né? Que é o que se permite. Ou seja, geraria financiamento, melhoraria através da produção mais limpa dentro do sistema de esgoto e sanitaria de uma cidade, né? E até geraria energia dependendo do tamanho das estações de tratamento. Isso poderia ser uma atividade, já pensando no crédito de carbono, de municípios, ou seja, municípios se juntarem para fazer isso para aquela área? Penso que deveria ser. Provavelmente tipo cooperativa? Assim. Por que não? Por que não? Se existe a possibilidade de o projeto não ser baseado somente numa localidade, ele pode ser em localidades distintas dependendo do tipo de projeto, por que não observar essa questão do tratamento? Você acha, Julian, que entre os primeiros contatos da própria ONU em 1972 em Estocolmo e depois no caso que aconteceu no governo Collor em 92 e a realidade de hoje, isso caminhou com a velocidade que deveria caminhar ou ainda tem um freiozinho de mão puxando? Existem duas correntes, né? A econômica que diz que se apertar demais seria inviabilizado e a ambiental que quer que aconteça tudo do dia para a noite. Não se faz dessa forma, né? Inclusive, tudo é balizado em função do tempo e do reflexo. O ideal é caminharem juntas. Caminharem juntas. É tanto que o projeto de créditos de carbono em si, ele é estipulado em função do tempo. Ele tem um projeto de 7 anos, 10 anos, 15 anos e 20 anos. Um projeto florestal, por exemplo, é um projeto de 20 anos. Já um outro projeto de pequena central hidrelétrica gira em torno de 7 anos ou 15 anos, dependendo do tipo do projeto, né? Protocolo de Kyoto, os Estados Unidos nem tomaram conhecimento. E isso continua repercutindo até os dias de hoje. É um atraso? Ou eles só cuidaram do lado deles? Existem duas coisas com relação aos Estados Unidos. Em todas elas sempre existem duas. Que a gente deveria abordar. Eles têm uma legislação particular, porque permitiram que algumas cidades e estados ratificassem o protocolo. Porém, nem todos ratificaram. Então, o país em si, a nação em si, não pode ratificar ela como um todo, né? Porém, em algumas cidades lá já existe a sistemática praticada e trabalhada. É tanto que existe a Chicago Climate Exchange, que é a bolsa de negociação de créditos de carbono em Chicago, né? Por exemplo, lá nos Estados Unidos existe uma outra sistemática de chuva ácida que é a negociação de dióxido de enxofre, né?
que causa também um problema não global como é o gás de efeito estufa, mas um problema de chuva ácida que regionalmente... É mais local ali. É mais local, mas é um local que abrange mais de um estado. Claro. A gente chegou a tal ponto que a nação tomou um procedimento para melhoria disso. Imagina só, nós estamos no Brasil que ratificamos a lei internacional para o Protocolo de Quioto, a Convenção do Clima, por que não trabalhar isso nas políticas públicas e no sistema legislativo para que a gente desenvolva o nosso meio ambiente e a gente tenha o crédito como resultado desse desenvolvimento? Falta vontade política? Talvez conhecimento. Vontade poderia ser melhor trabalhada em alguns aspectos, porque existe o interesse também de várias representações, podemos dizer assim, né? Mas o conhecimento... Agora, desculpa, mas foi triste escutar essa falta de conhecimento, hein? Mas é uma realidade que a gente trabalha. Porque como eu acho que eu vou ser um pouco repetitivo, mas é mostrar, se eu colocar uma lei aqui, que todos os prédios aqui sejam verdes, públicos sejam verdes, eu estaria ferindo o princípio da prática comum, que é todos os prédios devem trabalhar a matriz para ser sustentáveis. E dentro da matriz, a gente vem a trabalhar projetos que gerem, por exemplo, energia eólica, energia solar. E isso sim me daria direito a solicitar o crédito de carbono junto à ONU. Neutralização de carbono e crédito de carbono. De maneira bem didática, qual é a diferença? Bom, primeiramente, crédito de carbono é uma maneira de compensação ambiental, da mesma forma como a neutralização carbono, né? O crédito de carbono ele é atribuído através da tonelada de carbono equivalente. Esse é o parâmetro de medição dele, da mesma forma que a compensação ambiental de neutralização carbono, que eles chamam, né? Porém, o crédito de carbono ele somente é atribuído através de um projeto encaminhado para a ONU e aprovado naqueles termos. A compensação pela neutralização carbono, ela na verdade utiliza os parâmetros do crédito de carbono, do Protocolo de Quioto, para fazer as medições através das linhas de base e geram num mercado voluntário essa compensação, ou seja, faz a medição de uma localidade e faz a compensação através de uma medição e implantação desse mesmo ativo noutra localidade, como, por exemplo, um reflorestamento. É uma coisa muito comum no Brasil, falta de fiscalização. Também nesse setor crédito de carbono existe falta de fiscalização que possibilitou, inclusive, uma empresa estrangeira comprar crédito de carbono de índios? Realmente existiu, né? Foi um procedimento que ocorreu, porém a gente sabe que se eu vou trabalhar de um projeto onde que eu vou receber dinheiro por ele, eu tenho que observar, por exemplo, no caso do crédito de carbono, se eu tenho todas as licenças ambientais, junto aos órgãos competentes, ou seja, os órgãos locais, regionais, para depois verificar também, inclusive, quem que está assinando por aquele projeto, se é o dono da localidade ou da empresa. No caso ali dos índios da Amazônia, foram os índios que assinaram por uma reserva que ela é da União, por mais que seja indígena, é uma reserva da União. Então, isso deve ser verificado para depois conceber o documento que gera o projeto em si, né? Quando a gente está falando, inclusive, do mercado voluntário, né? Eu sei que no mercado de crédito de carbono eu tenho a medição, eu tenho a certificação, eu tenho a verificação, eu tenho todo esse acompanhamento. No mercado voluntário, as pessoas têm que se atinarem para ver se está ocorrendo. Se está ocorrendo o inventário de gases de efeito estufa, a medição daquilo nos moldes dos parâmetros Quioto, do Protocolo de Quioto, né? Se está sendo usado, por exemplo, estou compensando um evento. Esse evento, ele está no parâmetro mínimo, como diz o próprio protocolo, que é de 1 hectare equivalente, com as medições ali de verificações do crescimento, por exemplo, daquelas árvores ali, e a partir de quanto tempo? Sabe-se que no Protocolo de Quioto a gente tem que trabalhar com período, 7 anos, 10 anos ou 20 anos. Inclusive os florestais são projetos de 20 anos, ou seja, eu tenho que garantir que eu estou trabalhando com aquela localidade no mínimo 20 anos. Então, são premissas que devem ser observadas no mercado voluntário que já são existentes no mercado de crédito de carbono. Os índios foram tapeados? Foi dado uma concessão dizendo que eles teriam direito financeiramente a uma coisa que não é a priori de direito deles,
porque eles são somente os moradores. Usuários. Usuários, talvez poderíamos dizer assim, né? Daquelas área. terras. Porque as terras são da União, independente antes de serem indígenas, de qualquer forma. Isso é uma realidade, você sabe disso, tem Claro. muito empresário que faz o seu empreendimento e não se preocupa com isso. Esse pessoal tem que ser combatido? Bom, esse pessoal tem que ser instruído através da educação ambiental, na verdade, né? O crédito de carbono é justamente para dizer, bom, se você faz bem ao meio ambiente, eu vou te dar um direito a um certificado para negociar para ter isso. Então, começou Isso pode valorizar o empreendimento dele? Valoriza o empreendimento, a qualidade de vida local, inclusive o fluxo de caixa deles ali, que se capitaliza através do projeto em si, né? E, diga-se de passagem, é um projeto extensivo de 7 anos a 20 anos. Brasília hoje, os políticos dos 513 deputados federais e os 81 senadores, eles conhecem crédito de carbono? Eles estão a par disso ou não? Eles conhecem, estão a par. Mas se aprofundam nesse tema, ou ainda é uma novidade para eles mesmo em 2012? Isso talvez, não posso falar nem só para eles, talvez para todo mundo. Por quê? Sabe-se que nem todas as localidades para quantificar estão realizadas. É tanto que cada dia surge uma linha de base que é o que dá direito ao crédito. É um cálculo homologado e reconhecido pela ONU. Então, se a gente tem 100 linhas de base hoje, poderíamos ter talvez 500. Talvez as políticas públicas e as nossas leis poderiam ser direcionadas a incentivar... Caminhar mais ligeirinho? Caminhar mais ligeirinho e incentivar também a pesquisa e o desenvolvimento nesse viés, né? Seria uma forma de atribuir e trazer sustentabilidade e parar, talvez, de punir o empresário e demonstrar para ele, olha, faça sustentabilidade que você vai ter direito ao crédito, porque a gente criou um ambiente propício para isso. Julian Vieira, muito obrigado pela aula que você nos deu. Obrigado. Eu conversei com o Julian Vieira, analista ambiental. Nosso tema de hoje foi crédito de carbono. Tudo isso começou em 1972 em Estocolmo. Depois teve, inclusive, o protocolo de Quioto, que não foi assinado por alguns países, não só os Estados Unidos, outros países também, mas a repercussão continua até hoje. Você precisa se aprofundar mais. E foi a oportunidade que nós tivemos através do Julian aqui conosco, falando sobre crédito de carbono. O Espaço Cidadão fica por aqui, mas fique atento, hein? Semana que vem nós voltamos com outro tema envolvendo também a Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Até lá!